Aqui nós damos as respostas do questionário e os locais preenchidos aí onde estão sem preencher. Vamos então à primeira pergunta dentro do texto áureo, para completar. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. A nossa verdade prática, também para completar aí a segunda pergunta, o crente que lê e estuda o Apocalipse não se espanta com o programa de Deus para estes últimos dias. Agora, dentro da primeira parte, aí, o livro do Apocalipse. Pergunta número 3. Qual o único livro profético do Novo Testamento? Então é o Apocalipse. Embora haja profecias em quase todos os livros do Novo Testamento, somente o Apocalipse pode ser considerado um documento rigorosamente profético. Até o seu título é profético. Número 4. O que significa o título do livro Apocalipse em grego? No Apocalipse denota a remoção de um véu estendido sobre algo que deve e precisa ser conhecido urgentemente por você e por mim. Pergunta número 5. Qual o conteúdo de Apocalipse? Então, Apocalipse é revelação. Se lhe considerarmos a mensagem, é profecia. Enviado como carta aos seus primeiros destinatários, o livro, na verdade, é uma epístola. Pergunta número 6. Por que o Apocalipse é um livro de advertências e consolações? Então, o Apocalipse não se limita a descortinar o futuro. A palavra inspirada de Deus adverte, exorta e ensina os cristãos de todas as épocas e lugares a esperar, em ordem santa, o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Suas consolações do Espírito Santo são abundantes. Parte 2. Autoria, data e local. Pergunta número 7. De quem é a autoria do livro do Apocalipse? João, filho de Zebedeu, é o autor então do Apocalipse. Veja Apocalipse 1, versículo 1, versículo 4, versículo 9, também capítulo 22, versículo 8. Número 8. Quem era o autor do livro Apocalipse? Então ele também escreveu o 4º Evangelho e 3 das 7 epístolas universais. Em virtude de sua profundidade teológica, o apóstolo recebeu dos pais da igreja o título de João, o teólogo. Outra alcunha deram-lhe os antigos, João, o divino. O apóstolo é conhecido igualmente como discípulo a quem Jesus amava. Veja aí João 21, 20. Em todas as suas obras, João sempre buscou realçar e deixar bem patente a divindade do Nazareno. Veja João 20, 31. Pergunta número 9. Em que data o Apocalipse foi escrito? Então, entre 90 e 96 depois de Cristo. Pergunta número 10. Quem era o imperador romano da época em que foi escrito o livro Apocalipse e qual a personalidade desse imperador? Então, imperava o cruel e desapiedado Domiciano. Em nada diferia ele de Nero e de Calígula, os dois mais odiados, perversos e sanguinários governantes de Roma. Número 11. Em qual lugar João escreveu o livro Apocalipse e quais as características do local? Então, João escreveu o Apocalipse em Patmos. Veja aí Apocalipse 1, 9. Uma pequena ilha da Grécia, distando 55 quilômetros da costa sudoeste da Turquia, faz parte do arquipélago conhecido como Dodecaneso. Sua área total é de 34,6 km² e sua população hoje gira em torno de 3.000 habitantes. Patmos acha-se dividida em duas partes quase iguais, uma no lado norte e outra na banda do sul, ligadas por uma estreita faixa de terra. De vegetação modesta, a ilha é caracterizada por montes relativamente baixos. O mais elevado é o Profites Lias, com 269 metros. O lugar era utilizado como reclusão para os inimigos do Império Romano. Parte 3, Apocalipse e o livro profético no Novo Testamento. Número 12. Qual o tema do Apocalipse? Complete. O próprio autor declina o tema como Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Composto por uma série de visões, imagens, símbolos e figuras, o
o Apocalipse revela os conflitos do povo de Deus e a sua vitória final sobre o império das trevas. E conclui mostrando os redimidos a desfrutar de todas as eternas bem-aventuranças. Dicionário da Profecia Bíblica, CPAD. Número 13. Quais as divisões do Apocalipse? Então, as coisas que tens visto, a visão de Cristo glorificado no meio dos 7 candelabros, capítulo 1. As que são as cartas enviadas por Jesus, por intermédio de João, às 7 igrejas da Ásia Menor, capítulos 2 e 3. E as coisas que depois destas hão de suceder: a ascensão do Anticristo, a grande tribulação, o milênio, o julgamento final e a inauguração da Jerusalém eterna e celeste, capítulos 4 até 21. Número 14. Qual é a estrutura do Apocalipse, segundo o Dicionário de Profecia Bíblica da CPAD? Então, assim está lá. As 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, de 1 a 3. Os 7 selos, 4, 1 a 8, 1. As 7 trombetas, 8, 2, parte A até 11. As 7 figuras simbólicas: a mulher vestida de sol, o dragão, o menino, a besta que saiu do mar, a besta que se levantou da terra, o cordeiro no monte Sião e o filho do homem sobre a nuvem. Depois o derramamento das 7 taças, 15 e 16. A condenação eterna dos ímpios, 17 a 20. As glórias da Nova Jerusalém, capítulo 21 até capítulo 22, 5. E o epílogo, 22, 6 até 21. Pergunta número 15. Quais os objetivos pelos quais João escreveu o Apocalipse? Corrigir as distorções doutrinárias e desvios de conduta das igrejas da Ásia Menor, consolar os santos que eram impiedosos e duramente perseguidos pelas autoridades romanas, mostrar aos santos o que haveria de acontecer nos últimos dias, alertar-nos quanto à brevidade e urgência da vinda do Senhor. Na parte 4, a leitura do Apocalipse. Capítulo 16, como era a produção de livros no período do Novo Testamento? Então, o livro, na época de João, era um produto dispendioso e caro. Trabalhando cada obra artesanalmente, os escribas, sempre ciosos de sua profissão, cobravam pelo serviço um preço nada módico. Somente os ricos podiam sonhar com um livro à cabeceira. Pergunta 17. Como era a leitura das Escrituras Sagradas no tempo do Apocalipse? Então, na maioria das congregações havia apenas um exemplar das Sagradas Escrituras. Para que todos fossem edificados, um oficial da igreja punha-se a ler a palavra de Deus, enquanto a irmandade ouvia-o reverente e atentamente. Por isso a recomendação do Cristo: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, versículo 3. Pergunta 18. Como deve ser a liturgia da palavra em nosso tempo sobre o Apocalipse? Embora tenhamos amplo acesso à Bíblia Sagrada, voltemos à liturgia da palavra. Leiamos os profetas, ouçamos os apóstolos. A leitura integral do Apocalipse em voz alta, do púlpito de nossas igrejas, deve ser feita logo no primeiro domingo deste trimestre, para que todos os crentes e não crentes ouçam-no e sejam bem-aventurados. Agora a nossa conclusão, pergunta 19, para completar. Que ninguém venha a menosprezar o Apocalipse, alegando tratar-se de um livro difícil e enigmático. Se o lermos com discernimento e paciência, viremos a constatar: a chave para a sua interpretação acha-se em suas próprias páginas. O noivo jamais enviaria uma carta indecifrável à sua amada. Você já leu o Apocalipse? Abra sua Bíblia e ponha-se a ler agora mesmo este maravilhoso e fascinante livro de Deus. Glória a Deus, aleluia. No Apocalipse, os 7 castiçais de ouro representam a Igreja de Cristo. Cada um, uma igreja, com virtudes e defeitos. E para cada uma delas, Jesus endereçou uma carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lições Bíblicas da CPAD. As 7 cartas do Apocalipse, com os comentários do pastor Claudionor de Andrade. Adquira Lições Bíblicas, condições especiais de pagamento,
nas livrarias CPAD ou pelo 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical.